Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco nas orientações vindas do irmão José, trabalhando tanto no sentido íntimo, quanto na fixação de conhecimento, quanto na avaliação, mas principalmente na prática. E nós não podemos perder esse momento que a gente está tendo de esclarecimento que ele tem trazido para a gente, através das obras psicografadas por Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai, do irmão José, e vai ser o capítulo, o livro Vigiai e Orai, os capítulos não são enumerados. Nós vamos trabalhar o capítulo Mais Não do que Sim. Veja bem, a palavra não está entre aspas e o sim está entre aspas. E ele está colocando mais não do que sim. Vamos observar como que isso ocorre nas nossas relações. Veja, o não que escutas repetidas vezes ensina-te a discernir. O não que escutas repetidas vezes te ensina a discernir, ele já traz para a gente o valor do não. Ele traz para a gente o valor do não. Veja que, trazendo para a nossa área, e eu estou colocando especificamente para a área acadêmica, principalmente no meio dos psicólogos, nós passamos por uma época, e eu estou fazendo referência à década de 80 e 90, e isso inclusive agravou, onde a gente tinha discussões sobre a quantidade de nãos, por exemplo, que uma criança escuta. Havia uma corrente argentina naquela época que o não traumatiza. Então vocês veem que nós temos aí uma dificuldade. Isso já era discutido. Na realidade, eu nunca concordei com essa proposta de que o não traumatiza. Para mim, o não disciplina, o não orienta, o não norteia, o não apresenta uma proposta nova, o não traz reflexões. Então, não necessariamente traumatiza. Até porque, se a gente traz para a criança, a primeira palavra que ela aprende a falar é não. Você vai colocar um bico na boca dela? Não. Ela já vai ali, ela já fecha a carinha dela? Não. É a primeira palavra que ela aprende. As mães acham que é mamãe. Não. Ela fala não. Depois ela aprende mamãe. É segundo. Ela nega, ela já faz... Quando ela faz assim, já é a negação. Vai traumatizar como? Se ela já vem apresentando, quando o irmão José coloca para nós, veja, ele fala agora, século XXI, nós discutíamos isso no final do século XX, estou falando de década de 80. Ah, porque isso vai gerar trauma, Então veja, cada um tem uma forma de conduzir a educação do outro, da criança, do jovem, cada um tem uma forma. E a própria educação. Mas o não que escutas repetidas vezes ensina-te a discernir. Eu estou colocando sobre o não que vem de terceiros para a gente, não importa a posição do terceiro, pode ser do amigo, do marido, da esposa, do patrão, do transeunte da via pública, de um motorista de ônibus, não importa como vem ou não, ele te ajuda a discernir. Para além disso, existe o não que vem da espiritualidade, aonde a gente gostaria de ter determinadas benesses, de ter determinados privilégios, e a espiritualidade diz não. Por quê? Porque nos conhece. Então vai ajudar a gente a discernir, que é a proposta dele. Antes de algo negares ao próximo, pensarás no que te foi negado em idênticas circunstâncias. Antes da gente falar não para o outro, pense também como funcionou o não para você. Antes de falar o não para o outro. Agora, olha o cuidado que a gente tem que ter com o não. Porque se ajuda a gente a discernir, a gente também vai falar para terceiros. Não é tudo que o outro nos diz, nos pede, nos apresenta, não é tudo que a gente vai dizer sim. A gente também vai trazer isso para terceiros. Mas antes da gente falar, avalia como que esse não funcionou ou funciona para você. Aprendeu? Cresceu? Entendeu? Divulgou? Aprenda.
a discernir, como ele coloca no primeiro parágrafo. Então, antes da gente falar, lida com ele. Sem sofrer o que outros sofrem, ninguém saberá o que se lhe passa no íntimo. Entender a função do não é entender também um pouco da dor do outro. Sem sofrer o que o outro sofre, nós não saberemos o que passa no íntimo do outro. Então, avaliar os nãos que a gente tem para com a vida, avaliar as respostas que a gente tem em cima dos desejos que a gente apresenta, é a gente lidar com o não. Trazendo isso para a relação. No livro A Imensidão dos Sentidos, no capítulo 2, intitulado Ser Bom, o capítulo 2, o livro A Imensidão dos Sentidos, ele é um estudo sobre o livro dos médiuns, que o Hamed traz para a gente, sobre a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Então, o capítulo 2 chama-se Ser Bom. E ele ensina para nós que ser bom é a gente aprender a lidar com limite. Aprender a lidar com limite é lidar com regras, é lidar com o não. E ele fala, nós temos que aprender a lidar com o não e parar de ser bonzinho. O bonzinho é aquele que fala sim para tudo, concorda com tudo, acolhe tudo, tudo está certo, é assim mesmo, a caminhar. Olha, não é isso não, gente. Porque senão falta aquilo que ele colocou para nós no primeiro parágrafo, discernimento. Aí vocês estão assim, mas então como que seria lidar com discernimento? Não é a gente atender às demandas? Não. Discernimento é você saber o que é certo e o que é errado. É saber o que pode e o que não pode. É saber o que deve e o que não deve. Isso é discernimento. O certo e o errado, pode e não pode, deve e não deve, discernimento. Avalia isso e a gente vai entender as funções do não. A gente vai avaliando no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas reflexões, nos nossos envolvimentos afetivos, emocionais. Avalia. Então, quando ele coloca para nós aqui, sem sofrer o que outros sofrem, ninguém saberá o que se lhe passa no íntimo. Muitas vezes a gente tem que passar pela dor da negação, a dor do não, a dor da dificuldade que o outro viverá ou já está vivendo, mas a gente tem que ter passado por elas para entender a profundidade, como que aquilo o atinge. É claro que não saberemos na essência, mas a gente tem uma ideia. Porque a gente já vivenciou. Ter vivenciado uma dor há 3 anos atrás, 8 anos atrás, 15 anos atrás, nós temos uma ideia do que aquela pessoa está sofrendo. Porque nós escutamos o não em cima de situações semelhantes. No parágrafo seguinte ele diz assim, quem não sabe viver com o não, não saberá o que fazer com o sim. Olha como que isso é rico. Quem não sabe viver com o não, não saberá o que fazer com o sim. Nós estamos com dificuldade gravíssima nas relações hoje. Lembram que eu comecei fazendo referência à década de 80, 90, quando era já o início de uma parafernália dos sims. Tudo era permitido. Eu tive colegas dentro da área profissional que, casados, já envolvidos ali com filhos, e na casa dele, não, tudo pode. Lá em casa, como eram 2 psicólogos, eles liberavam os filhos. Não, por exemplo, rabiscar a parede, é a divulgação da arte. Ô, gente, olha, laissez-faire. Laissez-faire do francês é à vontade. Deixa à vontade. E nós não podemos deixar à vontade porque tem construção de limite. Você vê a dificuldade que nós temos hoje na construção do limite? Olha, exemplo simples. Simples. Hoje, os nossos filhos, principalmente os adolescentes, por não terem sido cobrados na infância, têm uma dificuldade enorme de lidar com algo da sociedade que se chama horário. Horário. Tem horário para levantar, tem horário para ir para a aula, tem horário para horário. Tem horário para consulta, tem horário para pegar o ônibus vai ficar esperando. Estão com dificuldade de lidar com a questão do limite.
Se não sabe lidar com o não, como vão lidar com o sim? Agora, vamos pegar um exemplo concreto. Todos os anos, olha, o vestibular neste país, hoje nós temos o Enem, que a regra é a mesma, mas o vestibular, pegando o vestibular, por exemplo, das universidades federais, nem existiu o Enem funciona nos mesmos moldes, mas o vestibular ele é marcado às 13 horas, fecha o portão, 13 horas. E aí, a prova começa às 13h30, mas 13 horas fecha o portão. Quem está lá dentro do pátio, na universidade, onde for, já vai se ajustando lá com a sua sala, 13 horas fecha o portão. Tem gente que chega 13h01, 13h02, 13h05, chora na porta, reclama, xinga o porteiro, reclama com a direção. Mas por quê? Pessoas que têm dificuldades de lidar com limite. Lá atrás, aquelas pessoas que às vezes chegavam na escola, a escola tem uma regra. O que me traz a indignação é quando a escola passa por cima da própria regra para atender o atrasado que chegou. Nós somos de uma época que você tem a aula, deu o sinal, você está entrando. 10 minutos de tolerância. Passou dos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos depois, segunda aula. Já chega e fica na quadra, fica sentado, vai para a biblioteca, vai para onde você quiser dentro da escola. Na hora que der o sinal da segunda aula, você entra. Tem escola que os alunos estão chegando no meio da segunda aula e já entra. Ou seja, falta de limite da própria direção. Ah, mas coitado, porque os pais... Olha, para de justificar e ficar falando sim. Para! Olha a colocação que ele traz para nós aqui. Quem não sabe viver com não, não saberá o que fazer com o sim. Porque na hora que vier a oportunidade de construir o sim, de construir uma vida mais leve, ele não vai saber o que fazer com isso. E aí começam os excessos. E aí vem um desastre. Então, nós temos horário para entrar para a escola. Todos os anos, invariavelmente, desde que começou o vestibular nesse país, tem gente que chega atrasado na hora da prova. Se a pessoa tem dificuldade com o horário, gente, a prova é sábado, 13 horas, vestibular. Tem dificuldade com o horário? Olha, chega lá na sexta, monta barraca, dorme no passeio. Se já sabe que pode chegar 5 minutos, 1 minuto atrasado, o portão fecha, 13 horas fecha o portão. Mas os pais, quando tinha 12 anos, quando tinha 7 anos, as escolas, quando chegava atrasado, não, deixa ele entrar no meio da segunda aula, não colocava limite, que a gente tem que construir na infância e na adolescência para ele entrar na fase adulta com regras, mas não entra. Por quê? Porque a gente vai concedendo na figura de adulto, a gente sabendo que está errado, a gente faz assim mesmo, como que ele vai conviver com o sim se ele não aprendeu a lidar com o não? É o que o irmão José fala para a gente questionar. Liberdade excessiva é sinônimo de vida fora da realidade. Liberdade excessiva é sair do real. Você imagina que hoje nós temos uma dificuldade grave na área da tecnologia, quando o celular para de funcionar, quando o WhatsApp dá uma pane, quando algum juiz, nós tivemos isso aí, quando algum juiz determina que nós vamos cancelar o WhatsApp, vai fazer isso, vai ficar 3 horas, as pessoas enlouquecem, porque não sabe lidar com o não. Ora, aprenda a lidar com o não. E se nós tivermos uma pane na tecnologia mundial? Aqui, nós estamos falando o tempo todo, vocês já pensaram que nós estamos falando o tempo todo do calor excessivo que está acontecendo? Nós estamos falando de devastação da natureza? Nós estamos falando de destruição da natureza? De campos desérticos que há 50, 100, 200 anos atrás eram arborizados? Nós estamos falando de aquecimento solar. Vocês já imaginaram se o aquecimento solar, atenção, se o aquecimento solar começar a agredir o nosso planeta, agredir satélites, começar a derreter situações que faz com que a gente se comunica. Hoje, se eu quiser falar com alguém no Canadá, pego meu celular
E nós vamos voltar lá na época da Revolução Industrial, século XIX. Olha o que vai ter de gente revoltado. Sabe por quê? Não aprendeu a conviver com o não. Ou seja, o que pode e o que não pode. O que deve e o que não deve. E aí, olha o que ele diz. Liberdade excessiva é sinônimo de vida fora da realidade. Porque nem tudo você pode colocar como é livre para fazer, tudo pode. Olha aí. Aliás, Paulo coloca isso quando escreve aos Coríntios, vocês vão se lembrar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, ele coloca para nós que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, liberdade eu tenho para fazer o que eu quiser, mas nem tudo convém que eu faça. Tudo posso, mas nem tudo convém que eu cumpra. Quem não aprende a obedecer quando contrariado, terá reação imprevisível. Quem não aprende a obedecer quando contrariado, porque olha, todo mundo é contrariado, vai ter uma relação imprevisível. Eu estou fazendo o exemplo que eu citei de alunos que são impedidos na porta de universidades em vestibular. Nós já tivemos impedidos de entrar porque chegaram atrasados, agridem o porteiro, agridem a família, ou o pai ou a mãe que foi levá-los, ainda que estivesse atrasado. Agridem. Essa agressividade é lidar com o imprevisível. Estava todo preparado para uma prova, só chegou atrasado. Foi só isso que ele fez, não teve nada de errado, ele só chegou atrasado. Teve nada de errado no conceito social. Mas no conceito disciplinar, está tudo errado. Começa a agredir o porteiro que está ali cumprindo a função dele. Irritação sistemática é doença na alma. Irritação sistemática é doença na alma. Sabe a colocação que Paulo faz aos Efésios sobre a ira? Irai-vos, mas não pequeis, não permita que a vossa ira transponha o pôr do sol. Sabe essa colocação que ele faz? Ele coloca no capítulo 4 aos Efésios, lá no versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, olha, ficou com raiva? Não pequeis. Não agrava, não amaldiçoe, não agrida, não envolva o terceiro na sua raiva, não envolva transeunte da via pública na sua raiva, não envolva a família na sua raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Não envolva ninguém na sua ira. Não permita que a sua ira transponha o pôr do sol. Não vai alimentando a raiva, alimentando, até que isso transforme num processo obsessivo. Primeiro, auto-obsessivo. Depois, obsessivo na relação com terceiros. Irai-vos, mas não pequeis. Não permita que a vossa ira transponha o pôr do sol. Não vira o dia seguinte. Refaz o seu estado íntimo. Para, reflete, pensa, medita, concentra, ora e muda. É isso. E aí ele coloca para nós então, habitua-te a privar-te do que não seja necessário à tua paz. Habitua-te a privar-te do que não seja necessário à tua paz. Tem coisa que não te atende. Aqui, vocês pegam o bendito do celular. Eu estou citando um exemplo simples, gente, porque esse exemplo é para todo mundo. Tem coisa que não tem nada a ver com você. Para de abrir a tela. Para de abrir a tela. Se você não se envolve com a política, para de escutar comentários que vão mudar o seu transtorno íntimo, vão mudar o seu estado íntimo e te transtornar. Para. Se você não se envolve com conflitos, com guerras, para de entrar ali, tecer comentário e ainda dar likezinho. Me ajuda aí. Para com isso. Se você não se envolve com questões que são agressivas, está tendo uma discussão na Câmara, tá tendo uma briga. Imagina, você viu outro dia o deputado agrediu. Isso te atinge de alguma forma? Como é que está o seu trabalho em torno? Gente, claro que tudo que vem da direção vai nos atingir de forma indireta. Mas não adianta a gente discutir lá se a gente não está fazendo aqui.
Ah, lá eles estão brigando. Ok, como é que está o seu relacionamento com o seu marido? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Como que está o seu convívio com seus filhos? E o seu momento com a sua chefia? Como que está? Lá eles estão agredindo. E você? Você está calmo na sua casa? Está sereno? Está afável? Está carinhoso? Está acolhedor? Como que está você? Você se avalia para depois a gente discutir. Que é uma outra colocação de Paulo. Antes, subjugo o meu corpo à servidão. Atenção, olha a fala de Paulo. Antes, subjugo o meu corpo à servidão para que eu mesmo pregando não seja reprovado. Ele se submete. Se submeta. Para que, falando, a gente não seja reprovado. Tem coisas que vão mudar o nosso estado de ânimo. Se você já sabe que vai mudar, eu não disse que é para você não se interessar, não é nada disso. É para a gente se interessar, mas se interesse de tal maneira que aquilo não te desequilibra. Se interesse de tal maneira que aquilo não te perturba. Se interesse de tal maneira que aquilo não te agrida e, consequentemente, agrida quem está em torno. Se interesse. Agora, se você sentiu, aí vem os TikToks, porque além dessas informações, vem os TikToks. Com uma banalidade, com uma futilidade. Aí você fica ali envolvido no TikTok. Ah, mas quando eu pego o TikTok, eu só fico 15 minutos, 20 minutos. Cada vez. Passa 2 horas, você vê de novo. Passa 3 horas, você vê de novo. No final de um dia, você ficou 3 horas e 17 minutos vendo banalidades. Depois você para e pensa, marca lá no seu celular, porque o celular te ajuda, inclusive, a te disciplinar nesse momento, se você desejar. Porque ele não é um instrumento de perversidade. A gente pode utilizá-lo como instrumento de perversidade. A gente pode utilizá-lo. Mas ele não, ele é um instrumento extremamente construtivo, se a gente o coloca na construção. Veja, no final de um dia ele te revela. Você ficou 3 horas e 17 minutos no TikTok. Depois veja o que você aprendeu com 3 horas e 17 minutos. E aí você vai saber. Aqui, diga não para essas situações que estão chegando. Não te permitas a autoagressão. Senão fica parecendo que o outro é que está nos agredindo. Cede nas questões que não te forem essenciais. Aqui, você pode decidir entre ter razão ou ser feliz. Olha a proposta dele. Cede nas questões que não te forem essenciais. Está discutindo lá, Deixa discutir. Oi, Emerson, o que você acha? Gente, do jeito que vocês acharem melhor. Emerson, mas isso é não ter uma posição. Não, isso é evitar uma discussão. Mas não é para a gente se manifestar? É. Se não tiver agressões, você se manifesta. Se for para ter agressão, não se posiciona não. Para quê? Você não precisa ter razão, vai ser feliz. Por quê? Porque se você se manifestar e aquilo conturbar a sua paz, é porque verdadeiramente a nossa paz já não é sólida. Ela não é sólida, gente. Nós gostaríamos que fosse, mas ela não é. Ainda não é, então cede. A proposta, cede nas questões que não te forem essenciais. Tem coisas que nem é essencial. Mas eu vou ceder para tudo? Não, claro que não. Aquilo que for essencial, você não abre mão. E aquilo ali você luta. Por quê? Mexe com a sua índole, mexe com a sua moral, mexe com os seus princípios, mexe com a sua forma de lidar com o mundo e com as pessoas, mexe com a sua autovalorização. E aí você vai saber fazer essa filtragem. Tem discussões que são banais, a gente entra de graça e sai de lá agredindo ou agredido. Para quê? Cede nas questões que não são essenciais. Tanto que a proposta dele não é a gente ser indiferente, não. Não é a gente ser displicente, também não. Não é a gente ser omisso, não. Cede nas questões que não são essenciais. O que for essencial, ou seja, tem a ver com os seus princípios, você luta. E aí ele fecha. Em favor de si mesmo, todos necessitam de mais não do que sim. Todos necessitam de limite, todos necessitam de regras, todos necessitam de disciplina. Todos necessitam.
em função de nós mesmos, em favor do nosso crescimento, da nossa moralidade, em função disso. Coloquemos limite nas nossas relações, coloquemos limite nos nossos contatos, coloquemos limite nas nossas pesquisas. Ah, mas por que nas pesquisas? Porque às vezes você abre uma tela, vem aquele monte, porque a questão do algoritmo, aquilo é um desastre. Se você pesquisou um dia, uma vez, uma matéria sobre, começa a vir. E aí você vai abrindo, e aí você começa a perder tempo, coisas que muitas vezes não vão nem te acrescentar. Fecha o seu dia e pensa quantas vezes você buscou este instrumento que pode ser de crescimento, mas pode ser também de destruição, o aparelho celular ou o notebook. Abre, vê lá. Quantas coisas úteis você pesquisou e quantas coisas inúteis você também ficou ali. Só para você saber como que está a sua relação com o sim e com o não. Em favor de si mesmo, todos necessitam de mais não do que sim. É isso aí que o irmão José está trazendo para nós. Eu espero que vocês também façam as reflexões. Quem tiver o livro vai dissecando o texto. Convivam desta forma de maneira equilibrada nas relações e vocês verão como que as relações vão mudar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.